Olá, sejam todos bem-vindos à CEADEB TV e hoje nós estamos comentando a lição de número 4 que vai ser ensinada no dia 23 de abril de 2023, cujo tema é ídolos na família. Eu gostaria de solicitar desde este início que você compartilhasse e fizesse o seu comentário também, o que é muito importante para nós. Mas não posso deixar jamais de agradecer também aos muitos comentários que nos chegaram, tanto a mim como também ao Adonias, que controla aqui as redes sociais da CEADEB TV, porque recebemos um bom feedback. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você compartilhando, dando o seu like e comentando é muito importante para nós. Vamos então agora ao comentário da nossa lição. O nosso texto áureo, ele vem com um versículo bem curto, mas o seu conteúdo é excepcional. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Fechou. O apóstolo São João estava enfrentando problemas com algumas famílias que tinham ídolos familiares e ele então advertiu: filhinhos, ou seja, com muito carinho, com muito amor. Vocês são meus filhos, mas não posso deixar de advertir-vos que os ídolos, eles não agradam a Deus. Portanto, guardai-vos dele. Que coisa maravilhosa. Já a nossa verdade prática, ela vai dizer, olha que coisa interessante, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, os ídolos, eles são uma representação daquilo que está no céu. E Deus, desde o início, desde a lei, ou antes dela, ele já dizia, só pode adorar a Deus. E só existe um único Deus, e este é o seu Deus, o Deus dos deuses, o Jeová, o Jeová, o Deus, o único Deus verdadeiro. Então, é exatamente neste mote, é neste tema que nós vamos navegar. Que Deus abençoe a cada um dos alunos da Escola Bíblica Dominical, a cada um gestor da Escola Bíblica Dominical, a cada um pastor, coordenador, líder, professor, secretário. E quero dizer mais a você que porventura esteja vendo esta lição aí de sua poltrona, olha, as lições, o comentário do comentário, como eu gosto de dizer, e um grande abraço ao nosso querido pastor Elienay Cabral. Quero dizer, você não pode substituir este comentário por ir à congregação, ir à aula no templo. Não pode ser substituído jamais. Você aqui vai anotando os pontos que nós temos trazido, mas o dia da escola dominical é sagrado. Se o dia da sua escola dominical é exatamente no dia 23, portanto um domingo, então no dia 22, seja ele feriado ou não, ou feriadão, você deve dormir mais cedo, tendo estudado a sua lição, hora antes de dormir, para que no horário correto seu corpo esteja bem descansado, para cedinho você ir à casa de Deus com a sua família. E eu quero enfatizar este ponto. Esta lição é muito família, né? Esse trimestre é muito família. E tomara que esse aspecto familiar, ele se desdobre, ele se expanda por todas as demais lições. Porque quando Deus chama, chama também a família. Vamos lá então. O texto bíblico base está em Gênesis, no capítulo 31, versículos 17 até o 19, e também os versículos 33 até o 35, e depois nós iremos para uma segunda história, que está em Juízes, capítulo 17, versículos 1 e 3 até o 5. Este texto eu não vou ler, mas você vai lê-lo em casa e nós vamos apenas comentá-lo aqui com vocês. Vamos então lá, um grande abraço ao meu querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, um abraço à irmã Lourdes, um abraço à minha querida esposa Lucinha Batista, que está por aqui, viu, Adonias? Ela está por aqui. Um grande beijo, um grande abraço à minha filhinha Karen também. Elas fazem a minha vida
muito mais feliz. Mas vamos então lá. Primeira coisa importante, conforme disse, o ídolo é uma representação daquilo que está no céu. Então, nos tempos antigos, o ídolo era uma rã, representava o deus Rã. Era um globo representando o sol. Era um peixe representando algo que estava dentro do mar. E as pessoas então se prostravam a ele e o adoravam. São as religiões politeístas, as religiões que não adoram apenas a um único Deus, mas a diversos deuses. Lá, tanto em Padã Arã, como lá na Caldeia, na Babilônia, nas nações mais antigas do mundo, o politeísmo eram as religiões que graçavam, que cresciam, as religiões padrões. Até que Deus chama um homem cujo nome era Abrão, e diz: Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e te farei próspero. Então, Abrão sai junto com seu pai, os seus irmãos, o seu sobrinho Ló, e então ele começa a perambular, a peregrinar, sem ter muita certeza de nada, mas obedece por causa da fé. A partir dali, o Senhor faz um pacto com Abraão de abençoá-lo, desde que ele deixasse o politeísmo, deixasse os ídolos do seu pai, deixasse os ídolos familiares e tivesse apenas um Deus, não um ídolo, porque o ídolo é a representação, mas o Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus que apareceu. Primeiro a Abrão, transformou seu nome em Abraão, também a Isaac, seu filho, e depois a Jacó, a sua descendência. E aqui nós temos então, depois de Jacó, vocês sabem que houve uma pequena guerra, uma batalha na família de Jacó. Ele briga com seu irmão Esaú, nós vimos na lição anterior, né? A preferência por um dos filhos gerou esse estado de coisas que nós estamos vendo aqui. E nós vemos que Esaú promete matar a Jacó, Jacó então vai para a terra dos parentes de Isaac e lá encontra a Labão. Ele se enamora de Raquel, mas o sogro diz: olha, para você casar com a minha filha Raquel, você vai ter que trabalhar para mim 7 anos. Ele se submete por 7 anos. E durante este tempo, o Senhor o abençoa muito. Porém, terminados os 7 anos, ao invés de lhe dar a Raquel o produto do seu amor, da sua paixão, do seu trabalho, o pai, Labão, lhe dá por mulher a Leia. Ele fica chateado, mas ele diz, o seu sogro: se quiser ter a minha filha mais nova, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E então, por mais 7 anos, Jacó trabalha para casar-se com Raquel. Durante cerca de 20 anos, então, Jacó trabalha para Labão. Mas chega um momento em que Jacó chama as suas esposas ao campo onde está cuidando das ovelhas. Observe bem essa história, que coisa interessante. E ele diz: meus queridos filhos, minhas queridas esposas, observem bem que o seu pai já não me trata tão bem como antes. Ele já não tem mais a graça que tinha antes. Os seus irmãos estão achando que eu sou usurpador dos bens de vosso pai. E então eu tomei uma decisão. Eu vou partir. O que vocês acham? Olha que coisa interessante. Jacó poderia ter todos os erros, poderia ter todos os problemas, mas ele era um bom comunicador. Ele chama a sua família, ele explica o caso e a sua família então se agrega a ele. Quantas vezes nós
principalmente os homens. Tomamos decisões como se fôramos o chefe da casa. Deus me falou, então eu vou tomar a decisão e todos terão que me seguir. Lê do engano. Sempre foi assim. Se você não chamar a sua família, não explicar-lhes o caso, não chamá-los para perto de si, então você ficará só e perderá a batalha. Poderá até tomar a decisão, mas quando eles vão de bico. Eu vou porque meu pai mandou. Eu vou porque minha mãe mandou. E você não está feliz aí não? Não, eu quero sair daqui. Quantos eu já encontrei? Mas quando você junta, olha, quero ouvir vocês. Glória a Deus. Que maravilha esta lição, né? Quantos ensinamentos importantes ele tem. Ao mesmo tempo em que falaremos sobre os ídolos, mas tem muita coisa importante aqui, gente. Isso chama ver nas entrelinhas aquilo que Deus tem para nós. Então, Raquel e Leia diz, tudo que nós temos aqui foi Deus que te abençoou, Jacó. Foi porque o meu pai vendeu a gente, ou seja, você pagou o dote de 7 anos por Raquel e pagou mais 7 anos, ou melhor, pagou 7 anos por Leia e pagou mais 7 anos por Raquel. Deus te abençoou muito. E até o dote que você pagou, meu pai, ele já gastou. Então não tem problema nenhum. Topa, a gente cai fora, todo mundo topou. E era grande o contingente de ovelhas, era grande o contingente de filhos, né? Já tinha muitos filhos e ali eles partiram. Mas partiram como se fosse fugido. Nessa partida, prestemos bem atenção, o que é que acontece? A Raquel, ela pega alguns ídolos do seu pai, também chamado terafins, e ela coloca sob o seu camelo. Ela esconde sob o camelo e então começam a andar. 3 dias depois, Labão, que também estava na roça, ele descobre que Jacó, juntamente com toda a sua família, havia fugido. Ele ajunta os seus homens e persegue a Jacó por 7 dias. Olha como já estava o passo apressado de Jacó. E ali, ele os encontra, ele paga geral para Jacó. Ah, rapaz, como é que você faz? Leva minhas filhas, os meus netos, como se fosse um sequestro. O que é isso? Jacó diz, eu pensei do jeito que você é, que você, se eu quisesse sair, que você ia amarrá-los, você não ia deixá-los. Rapaz, não faço isso não. Isso é papel de homem, rapaz. Eu disse, tem mais, disse Labão. Você roubou os meus ídolos? Ah, Jacó se enfureceu. Jacó disse, olha, tem uma coisa, viu, meu sogro? Pode procurar aí. Em quem você achar os ídolos, esse alguém aí é digno de morte, você pode levar embora. E agora Labão começa a procurar, e ele não encontra. Raquel, que tinha furtado os ídolos do seu pai, então disse, meu pai, não fique triste não se acenda a sua ira. Em outra tradução diz, não venha a sua cólera sobre mim, é que eu estou menstruada, então eu não posso me levantar agora, mas na verdade era mais um engano. Olha como se dirigia a família de Jacó. Ele um enganador, o seu sogro enganador, e agora a sua esposa, querida, amada, bonitinha, também uma mentirosa enganadora. Essa família estava com problemas. Essa família precisava ir ao gabinete pastoral para receber novamente instruções de como ser uma família honesta, uma família real, uma família de Deus. Este povo aqui se chamava pelo nome de Deus. Era o nome de Isaac, era o nome de Abraão que estava em jogo. Mas era uma família que estava com muitos problemas. Quando Labão, ele não encontrara os seus ídolos, e é bom a gente dar uma parada aqui para falar um pouco sobre esses ídolos. Esses ídolos, na verdade, há uma controvérsia, e eu quero trazer aqui para nós,
Porque esses ídolos, eles significam terafins, mas eles são da mesma raiz de escrituras. Significava o seguinte, que aquele que tivesse aqueles ídolos era também a prova da propriedade de terras. Quando fala fazendas, quer dizer gado, quer dizer casa, quer dizer tudo. A minha fazenda. Hoje nós entendemos fazenda como um pedaço de terra cercado por cerca, né? E com portão e com uma casa, mas fazenda em si é a totalidade dos seus bens. Aquele que tinha esses ídolos significava que ele era proprietário. Ele poderia ir ao cartório ou coisa similares na época e dizer, aqui é meu. Então, e por que a Bíblia corrobora essa versão? É que o motivo pelo qual Raquel, ela traz os ídolos do seu pai, é que ela diz, meu pai não deixou nada para a gente. Meu pai surrupiou tudo, tirou tudo e nos deixou ir liso. Forro. Forro também tem o mesmo significado de ser despedido sem nenhuma indenização, sem nenhuma herança. Então, Raquel, ela faz justiça com as próprias mãos. Ela traz as escrituras e ídolos de seu pai. Quantos têm tentado fazer justiça com as próprias mãos? Diante de uma injustiça, a pessoa toma as próprias resoluções. A pessoa cria uma reserva mental dentro do seu ser, dentro do seu coração. Olha, quando eu sair daqui, eu vou fazer isso. Quando eu sair daqui, eu vou tão longe, vou esquecer de todo mundo. Quando eu me casar, eu não quero mais saber desse povo. Se eu encontrar uma pessoa, eu fujo. O Espírito Santo está falando com alguém agora, exatamente neste momento. Não queira fazer justiça com as próprias mãos. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então é preciso compreender que isso é chamado de reserva mental. É um lugar lá, um baú dentro do seu coração que você guarda essas pequenas mágoas e o Espírito Santo de Deus não pode ir lá para colocar luz. Ninguém conhece, ninguém sabe, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Procura deixar que o Espírito de Deus fale ao seu coração. É esse o motivo deste comentário. Mas vamos seguir em frente. Então, esse episódio, ele mostra que a Raquel, ela possuía algumas falhas de caráter importantes. E é preciso, ou seria preciso, que ela resolvesse isso o mais rápido possível, porque isso também iria influenciar a sua família. A sinopse do tópico 1, do qual conversamos sobre o problema dos ídolos, diz assim: diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, ou seja, Labão foi o primeiro que furtou, que omitiu, que não fez justiça com os bens da herança das filhas. Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Vamos ter muito cuidado com esse tipo de atitude. E agora vamos ao tópico de número 2, um santuário de Deus na casa de Mica. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico. A história de Mica está em Juízes capítulo 17. É preciso entender que Mica não era um juiz. Mica não fazia parte, ele não é saudado, ele não é homenageado, ele não é alçado à condição de juiz. Aliás, os textos bíblicos de 17 até 21 do livro de Juízes, eles não estão na ordem cronológica, eles são histórias esparsas que foram ditas por Deus, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, disse o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Então, é também
é proveitosa, é útil. O escritor aos Hebreus diz que todas essas escrituras que foram escritas para o nosso proveito, para a nossa advertência, para que não cobicemos as coisas mais. Glória a Deus. E vamos então falar um pouco do contexto histórico? Vamos lá. Como você está se sentindo ao ouvir estas palavras? Dê aí a sua resposta nos comentários. Compartilhe com alguém que você ama. Estamos aqui falando sobre ídolos na família e esta é a sua CEADEB TV. Esteja muito à vontade, estamos falando da palavra de Deus. Olha, o contexto histórico é o seguinte: estamos em pleno tempo dos juízes, mas é um regime tribal. Vimos que após a conquista, entre aspas, da Terra Prometida, ou a entrada na Terra Prometida, haviam os príncipes das tribos, mas ainda as tribos eram estanques, eram separadas, né? Não havia um rei, um poder central. O profeta, ou os profetas, os juízes, eles subiam, julgavam, depois caíam, e o povo voltava então a ser controlado ou dominado pelos seus príncipes. E é isso que a palavra de Deus quer enfatizar aqui agora. Que não havia rei em Israel. Cada um ia pelo seu próprio príncipe, cada um fazia o que bem dava na sua cabeça. Esse cada um aí não é o ser individual, mas cada tribo, ela fazia os seus próprias leis, os seus próprios movimentos. Quem queria adorar deuses estranhos, adoravam. Vide o próprio Gideão, ou melhor, o próprio Josué, ao final da sua vida, ele deixa todo mundo à vontade. Que liderança diferente da liderança de Moisés. Que liderança diferente da liderança de Moisés. A liderança de Moisés é uma liderança que carrega o peso. É uma liderança que chega até Deus e diz: Senhor, se o Senhor mandar um anjo, eu não vou, não subo. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Você que é líder, assim como eu, você que é professor de escola bíblica dominical, deve perguntar-se sempre: quem te chamou para estar à frente desta classe? Será que foi o superintendente? Será que foi o pastor da igreja? Será que foi um irmão que lhe indicou? Pode ter sido cada um desses. Mas a pergunta que não quer calar é: foi Deus que te chamou? Você se considera um mordomo dos bens de Deus para este povo, seja um aluno, sejam 100? Eu sempre me pergunto isso, porque quando a gente perde o sentido da missão, quando a gente não esquece de quem realmente nos chamou, é uma fonte de problemas. Hoje eu não vou não, tem outro professor lá. Eu vou chegar um pouco mais tarde, o tempo todo chegando sempre no horário, ninguém me dá valor. Hoje não dá para mim não. Eu hoje não vou não. Hoje eu estou meio para baixo. Não, meu querido irmão. Na semana você já vai orando ao Senhor: Senhor, abençoa aqueles alunos, meu Deus. Meu Senhor, daqui a pouco a gente vai estar comentando também outras lições e vamos falar sobre jovens, adolescentes, as suas particularidades. Mas professor de adolescente é como diria o outro, é osso, é duro, é difícil. Tem dia que chove e alguns adolescentes dizem: rapaz, hoje o professor vai ficar lá sozinho. Fica não. O Senhor está levantando adolescentes cheios do Espírito Santo, glória a Deus. O Senhor vai futucá-los. Olha, eu era professor de uma classe, viu, Adonias? Pegue essa visão. Eu era professor de uma classe tão cheia e depois eu fui direcionado para uma classe que só tinha 2 alunos. Alunos difíceis. Aí o que eu disse: meu Deus, e agora? Olha o choque. Mas eu comecei a orar, comecei a clamar, comecei a buscar os alunos. À época eu tinha um Gol branco, meu não, era da empresa.
e a empresa me facultava, porque eu ficava com o carro, eu ia buscá-lo. Pai, me ajude aí. Eu fui para o Baba, eu estou cansado. Eu digo, sim, eu espero, rapaz, vá tomar seu banho. Mas aí a mãe deles dizia, irmão Clovaldo, eu sei que você é muito cuidadoso, mas ele ficou até 2 horas no Baba. Eu digo, irmã, mas eu espero. Não tem problema não, eu espero. E aí os meninos ficavam, os olhos bem inchados. Eu dizia, eu tenho misericórdia de mim, minha classe está pequena, me ajude. Aí eles vinham comigo, até hoje são meus amigos queridos. E aí a classe foi enchendo. Mas no meio da semana eu ia clamando ao Senhor, Senhor, manda um anjo acordá-los, manda um anjo lá na casa deles, Senhor, aleluia, glória a Deus. Até hoje eu me lembro com muita emoção, porque a classe começou a encher novamente, e encheu. A outra classe ficou cheia, e a classe que eu lecionava também encheu de alunos que não eram da outra classe. E a visão do coordenador foi essa. Foi essa, ou seja, tem muitos alunos que não estão aqui, alguém tem que ir buscar. E aí o coordenador pensou, alguém tem que trabalhar nesse país, alguém tem que carregar o piano. Bota aí, irmão Cleovaldo aí. Deus te chamou, o Senhor te chamou, glória a Deus, aleluia. E você disse, eis-me aqui, Senhor, glória a Deus, aceita esse encargo. Mas Josué, ele já cansado, os filhos deles não pegaram o mesmo viés do pai. E ele disse, olha, escolheis hoje a quem servais. Escolha a quem vocês vão servir. Se ao Senhor vosso Deus, ou se aos deuses do Egito e dos cananeus. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós falamos isso com muito gosto e é uma alegria dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o líder não. O líder, ele tem que dizer, como Jesus disse, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis Deus ajuntar os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintarrinhos e tu não quiseste. E Jesus chorou. O verdadeiro líder, ele chora por aqueles que estão afastados. O verdadeiro líder, ele padece por aqueles que não compreendem a necessidade de estarmos juntos na casa de Deus, junto com a família, sendo alimentados pela palavra de Deus. Então, voltando aqui, até fugiu aqui, ó. Eita, meu Deus, é forte a coisa. Então, Mica, naquele tempo, melhor dizendo, aqui pegando o fio da meada, Mica, a mãe de Mica, ela tinha juntado um dinheiro, mas a partir do tempo ela começou a reclamar que tinha sumido o dinheiro. Sumiu minha prata. 13 quilos de metal, de prata, foram roubados. E a mãe de Mica era judia. Mica também era judeu, a família era judaica. Agora vejam que coisa interessante aqui. Mica tinha um altar aos seus deuses, presta bem atenção, gente. Porém, Mica havia roubado a própria mãe. Os deuses de Mica não transformaram, como não podem transformar, porque são prata, são ouro, são madeira, são gesso, são passado, são invenção. O ídolo, disse o apóstolo Paulo, nada é. Mica tinha um altar grande, mas nenhum daqueles deuses de Mica havia transformado a sua vida. Apesar de ter todo um altar, Mica havia roubado a própria mãe. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Naquele livro, As Catacumbas de Roma, nós encontramos
Um dos historiadores romanos, eu não sei se foi o Sêneca, não quero ser impreciso aqui, mas ele diz que a oração dos homens aos seus deuses era mais vergonhosa que qualquer pessoa que se aproximava, a pessoa se calava. Ou seja, aquilo que eles diziam aos deuses, eles não podiam dizer aos homens. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui. O nosso Deus é um Deus santo, entronizado entre os querubins. Santo, santo, santo. Isaías estava tão envolvido com os problemas do reino, mas ele havia momentaneamente esquecido de honrar a Deus, até que no capítulo 6 do seu livro, ele tem uma visão. Eu vi o Senhor, aleluia, no alto e sublime trono, glória a Deus, e ali os santos anjos, querubins, cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O nosso Deus, em contraste com os deuses de prata, de ouro, de bronze, de barro, não é um Deus que não possa mudar. Ao contrário, é um Deus que muda completamente. Se você é servo de Deus, se você se considera filho de Deus, saiba que a primeira coisa que o Espírito de Deus faz é transformar o nosso caráter, a nossa vida, a nossa personalidade. Não se concebe, jamais, um crente verdadeiro que viva ainda no padrão antigo. O apóstolo Paulo disse: vocês, Gálatas, iam bem. Quem foi que vos confundiu para vocês voltarem a cometer os mesmos erros anteriores? Não. Ele diz em Coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, voltemos à nossa história aqui, porque Mica furtou a própria mãe. E a mãe de Mica, que também era uma judia, ela começou a amaldiçoar. Olha aqui que coisa. Meu Deus, que lição, viu? Que lição. A mãe começava a praguejar, a amaldiçoar. Se eu pego, e xingava. Um dia se eu encontrar esse pontinho, pontinho, pontinho. Pi. Mica ouvia aquilo ali: rapaz, um dia desse, essa maldição pega em mim. E aí, ele diz: olha, minha mãe, fui eu quem furtei. Foi você, Mica? Foi. Rapaz, você não me falou logo. E sua mãe, diz a Bíblia, que retira a maldição e diz: esse dinheiro eu estava guardando para fazer uma imagem de escultura. Então pega aqui uma parte e faça uma imagem de escultura. Ela dá a ourives e Mica, então, ele coloca essa nova escultura no seu panteão, no seu cabedal de deuses. Meus amigos e meus irmãos, não satisfeito com isso, Mica também faz um éfode, que é uma vestimenta sacerdotal, e então dá a seu filho, e o próprio Mica o consagra. Eu disse a vocês que esta lição não era apenas sobre ídolos, mas nas suas entrelinhas tem muita coisa que está acontecendo exatamente neste tempo. Olha o que está aqui. Por conta própria, ou melhor, deixa eu riscar certo. Por conta própria e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolve também mandar fazer um éfode, uma vestimenta que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e o entrega a seu filho e o separa para ser sacerdote na sua casa. Mica, ele não considera Deus. Mica, ele não vê Deus naquele fato, mas ele prossegue no seu caminho de infâmia e de desonra ao Deus dos seus pais. Isso significa cada um fazia o que lhe parecia certo. Pessoas sem eira nem beira. É preciso tomar muito cuidado. A primeira lição, ela falou exatamente sobre quando a família faz
aquilo que lhe dá na telha, aquilo que lhe interessa, aquilo que é padrão na sua família anterior. É preciso romper com os padrões. O nosso padrão agora não é mais um padrão familiar errático, mas é agora o padrão de Deus para a nossa família. Amém? Vamos prosseguir aqui então, já para a conclusão, mas eu quero falar sobre a sinopse do tópico 2. Imerso em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações enraizada na idolatria e no politeísmo pagão. Vamos então ao tópico 3, a idolatria dentro dos lares. O escritor começa dizendo que em ambas as histórias citadas, tanto de Raquel como a de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava forte influência pagã em lares israelitas. A partir destes dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Então, o subtópico 1 do tópico 3, ele vai falar sobre os ídolos domésticos dos tempos atuais. Há muitos ídolos, muitas coisas tentando tomar o lugar de Deus. E é preciso, como o apóstolo João diz, nos guardar dos ídolos. Qual tem sido o ídolo da minha família? Um modelo de vida? Qual tem sido um costume? Tem gente que não abre mão do seu costume familiar por nada. Às vezes é um pedido do pastor, às vezes é um pedido de alguém que ama. Não. Pode isso simbolizar um ídolo? É você quem vai fazer essa reflexão. Às vezes tem pessoas que, enquanto estão buscando ao Senhor para passar em um concurso, ou mesmo para ter uma cura das suas enfermidades, ou em busca de um emprego, essas pessoas oram bem, essas pessoas estão na casa de Deus, essas pessoas são frequentes, elas choram, elas pedem oração, mas exatamente no momento em que o Senhor abre as portas e concede o desejo do seu coração, elas mudam. Elas agora estão focadas completamente no objeto da bênção e não mais naquele que abençoa. Irmãos, eu até devo admitir, porque também sou um trabalhador, que nos primeiros meses de trabalho, você passa um pouco do tempo, né? Você chega mais cedo. Por quê? Porque você está aprendendo, você está se ambientando naquele momento ali. Sim, eu creio que é correto e é a vontade de Deus. Mas o grande perigo é que aquilo se torne um costume e você começa a ter novas amizades, você começa a ter novos roteiros, aquilo que antes era tão bonito, tão bom, os seus irmãos da casa de Deus, agora você deixa de lado. A orientação do seu líder espiritual agora já é algo de só menos importância. É preciso ter muito cuidado, porque rapidamente o seu trabalho, as suas amizades, a sua nova carreira pode se transformar num substituto, numa representação de Deus, e isto vai te levar a um lugar de desagradar a Deus. Portanto, enquanto concluo este meu comentário do comentário, eu quero trazer a nossa reflexão. E eu separei um texto bíblico para isso. Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e o versículo 30. O antídoto para a existência de ídolos na família. Diz assim a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Como é que eu vou fazer isso? Os meus filhos já não param para fazer o culto doméstico. Nem o hino que eu cante eu consigo mais cantar com eles. Cada um tem o seu a fazer, cada um tem a sua ocupação. Comece a reparar o altar do Senhor quebrado.
Comece a ter um momento em que você reúna a família e diga: temos este carro porque o Senhor nos deu. Tenho meu emprego porque o Senhor me deu. Temos a inteligência porque o Senhor me deu. Estamos vivos por obra e graça do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. O altar do Senhor voltará a ser erguido e a sua família se transformará num lugar de adoração e louvor ao nome do Senhor. Amém. Que Deus seja com todos. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.